milionário barbeiro fica surpreendido ao descobrir que o mendigo negro escondia um segredo. Era um dia como outro qualquer na pequena cidade de Vila Esperança. O sol brilhava com intensidade, mas o coração dos moradores estava coberto por nuvens de preocupação e desgosto. Entre mansões e carros luxuosos, Hugo, o barbeiro mais renomado da região, esbanjava seu sucesso. Com seus ternos alinhados e um sorriso capaz de iluminar a rua inteira, ele se movia com a confiança de um homem que nunca conhecera o fracasso. Porém, por trás daquela fachada de ostentação, havia uma verdade difícil de engolir. As desigualdades sociais eram palpáveis por todo o lugar. Em meio ao seu universo de glamour, algo chamou sua atenção. Em um cruzamento, um homem de aparência desgastada, Samuel, se destacava. Sua pele negra brilhava sob a luz do sol. E apesar das roupas sujas e do corpo marcado pelo tempo, havia algo de enigmático em sua presença. Hugo parou, atraído por uma força inexplicável. Sam, as músicas podem te salvar, Samuel, disse Hugo, com uma mistura de admiração e compaixão. Samuel apenas sorriu, mas seu olhar carregava um peso que dizia mais que palavras. Ele não apenas se afastara da música, mas de sua própria família. Um erro do passado, um crime que o perseguia, haviam criado uma barreira intransponível entre ele e as pessoas que amava. Hugo sentiu um nó na garganta. Ele, que sempre se rodeou do luxo, agora se via diante de um homem que também lutava, mas por razões muito mais profundas. À medida que a amizade começava a se formar, surgiram ventos de mudança, mas também tempestades. Um rival local, um personagem sombrio que conhecia o passado de Samuel, estava determinado a expor os segredos que poderiam destruir tudo o que eles construíam. A tensão aumentou, e em um clímax inesperado, revelações bombásticas se desenrolaram. O crime que separou Samuel de sua família estava ligado a um escândalo que manchou também a imagem da própria família de Hugo. Desviar do caminho ou enfrentar a realidade era uma escolha que estava cada vez mais difícil de tomar. Samuel e Hugo, então, se encontraram em um impasse. O segredo poderia ser a chave para sua redenção ou um nocaute em suas vidas, levando ambos ao abismo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar. Hugo olhava para Samuel, o coração acelerado. Quem diria que suas vidas estavam... Ele está de volta! Uma mulher gritou, desfigurando a calma do cruzamento. Hugo virou-se rapidamente e viu um grupo se aglomerando. Olhares confusos e preocupados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que está acontecendo? Perguntava a si mesmo enquanto se aproximava da cena. Samuel estava paralisado. A expressão dele, antes serena, se transformou em horror. Hugo percebeu que a figura que surgia na multidão não era estranha. Era um antigo conhecido. Ralph, o rival sombrio, que havia se alimentado do passado sombrio de Samuel. Agora você não escapa, meu amigo. Ralph bradou, com um sorriso cruel. Hugo sentiu um calafrio na espinha.
Era como se a verdade estivesse se arrastando até eles como um predador em busca de sua presa. Antes que pudesse fazer algo, Ralph lançou uma bomba emocional. Samuel, você realmente acha que pode esconder o seu crime para sempre? Podemos não ser apenas vizinhos, somos parentes. Um silêncio sepulcral tomou conta do local. Os moradores, agora atordoados, trocavam olhares incrédulos. Samuel tremeu. A revelação era devastadora. Quando Hugo pensou que a conversa poderia ir para a salvação, a conexão revelada entre Ralph e Samuel jogou tudo por terra. Parentes? Hugo sussurrou. O próprio sangue em suas veias parecia congelar. O vizinho que sempre olhou com desprezo, aquele que se achava superior, agora era parte de uma teia entrelaçada. Como isso é possível, Ralph? Samuel perguntou, sua voz trêmula. Você nunca soube? Ralph sorriu, mas era um sorriso vazio. A verdade pode ser mais cruel do que qualquer mentira. Os murmúrios da multidão se transformaram em debates acalorados. Samuel é um criminoso? Alguém gritou. Nós sempre soubemos que ele tinha um passado obscuro, outro ecoou. O julgamento estava em pleno andamento, e Samuel, antes um homem à margem da sociedade, agora era acusado novamente no epicentro do escândalo. Hugo ficou aturdido. Ele sentia a raiva dentro de si borbulhando. Samuel não era um criminoso. A música que ele parecia ter perdido não era o que o definia. Era o amor, a relação familiar que se fragmentou. Mas agora, tudo estava ameaçado outra vez. O peso da revelação começou a se acumular e consumiu o ambiente. O que a verdade poderia custar à amizade deles? Samuel, nós precisamos sair daqui, Hugo gritou, tentando puxá-lo. Mas ele estava estático. A verdade não é o que parece, Hugo. Não importa quão longe eu corra, isso nunca vai me deixar em paz. Respondeu Samuel com uma fraqueza que partia o coração. Então, uma sirene cortou o ar. A polícia se aproximava. O pânico reinava. Ralph riu novamente. Um riso sinistro. Agora a tempestade começa. Ele se afastou, deixando a multidão em estado de choque. Hugo segurou o braço de Samuel. Precisamos falar. Isso não pode terminar assim. Mas Samuel estava perdido em seus pensamentos. A realidade esmagadora dos segredos que estavam prestes a vir à tona. E ali estavam eles, no olho do furacão, sem saber a calamidade que aguardava. A multidão se dispersava, mas a noite ainda guardava segredos. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? A amizade deles conseguiria sobreviver aos desastres que se aproximavam? Uma folha ao vento. Hugo se perguntava se já era tarde demais para salvar Samuel, ou a si mesmo. Hugo olhava para Samuel, sentindo o peso da tensão no ar. Samuel, precisamos sair daqui. Ele puxava o braço do amigo, mas Samuel estava paralisado, a mente em um turbilhão. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. E foi então que tudo mudou. Um som agudo cortou o ar, uma gritaria, mais próxima agora. De repente, a multidão se partiu, e uma figura surgiu, deslizando como uma sombra. Era uma mulher, com um olhar furioso e determinado. Era Clara, a ex-esposa de Samuel, que Hugo nunca soubera que ainda estava na cidade. Samuel, você não pode fugir disso! Ela gritou, a voz estrondando como um trovão. O silêncio tomou conta novamente. As pessoas começaram a murmurar, tentando entender o que estava acontecendo. Samuel olhou para ela,
horrorizado. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu não ia ficar de braços cruzados enquanto você se enterrava de novo. O que você fez? Ela continuou, e a multidão a observava, como se estivesse assistindo a uma tragédia ao vivo. A tensão ficou insuportável. Hugo percebeu que as coisas estavam prestes a escalar. Eu fiz o que tinha que fazer, Samuel respondeu, mas sua voz soava fraca, uma tentativa de se justificar. As palavras saíam como se queimassem em sua garganta. Clara não parecia convencida. O que vai fazer agora, Samuel? Se esconder? Ela gesticulou, mostrando a desolação que tomava conta de seus olhos. Então, em um movimento rápido, ele tomou coragem e disse: a verdade precisa ser dita. Eu não fui o único envolvido. As palavras soaram como um tiro. A multidão ficou em choque. Um zumbido crescente começou a se espalhar. Hugo franziu a testa, não compreendendo. O que ele queria dizer com isso? Samuel, não, Clara implorou, sua voz se quebrando. Mas a resistência parecia ter sido vencida. O crime não foi só meu. Há mais pessoas envolvidas, e eu não posso mais carregar isso sozinho. Então, em um momento inesperado, ele olhou diretamente nos olhos de Hugo. E você também tem que saber a verdade sobre a nossa amizade, sobre seu pai. As palavras pairaram no ar como um estilhaço de vidro. O que Samuel queria dizer? O olhar de Hugo se transformou em confusão. Ele nunca havia imaginado que sua relação com Samuel estaria atrelada a uma sombra do passado que nunca havia confrontado. As pessoas continuavam a murmurar, ouvindo a cena se desenrolar, absorvendo cada palavra. Samuel, com lágrimas nos olhos, fez uma revelação que poderia mudar tudo. Seu pai, Hugo, ele estava lá naquela noite. Ele não é o que você pensa que é. As palavras dele ressoaram com uma intensidade brutal. A multidão ficou em silêncio total, olhares tomados pela incredulidade. Hugo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O mundo ao seu redor desapareceu, e ele não conseguia respirar. Não, isso não pode ser verdade, exclamou Hugo, buscando no olhar de Samuel uma explicação que o fizesse acreditar que tudo aquilo era um pesadelo. Os gritos começaram novamente, mas desta vez não eram de pânico. Eram perguntas, interrogações, julgamentos. O que você está dizendo, Samuel? Hugo, isso pode ser uma mentira. Samuel, se não estiver falando a verdade, você vai pagar caro por isso. A confusão reinava, cada pessoa trazendo sua própria interpretação dos eventos. A sirene se aproximava mais, e o tempo parecia congelar. Hugo havia perdido o chão sob seus pés, e agora, mais do que nunca, ele sentia que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Ele olhou para a multidão, para Clara, para Ralph e finalmente para Samuel. O que era verdade? E o que ele realmente sabia sobre sua vida e a do amigo? E o que o futuro reservava para eles, agora que os segredos estavam à vista? Sem resposta, apenas a incerteza mais angustiante. E enquanto os carros da polícia chegavam, sentindo o peso das realidades distorcidas, uma pergunta crucial pairou. Até onde a verdade os levaria? O mundo pareceu parar. Hugo olhava fixamente para Samuel, em choque. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia entender as palavras que saíam da boca de Samuel. Mas antes que Samuel pudesse explicar, alguém na multidão gritou: "A polícia está aqui!" Sirene, luzes piscando, a tensão aumentava, cortando o ar como faca. A multidão se agitou, as pessoas sussurravam ansiosas:
cada uma tentando entender a gravidade do que estava acontecendo. Hugo virou-se para Clara, que estava com lágrimas nos olhos. Samuel não pode estar falando sério, não pode, disse ele, a voz trêmula, refletindo seu medo e confusão. Ele é só um mentiroso. Clara gritou de volta, mas suas palavras soaram fracas frente à nova realidade. Nesse instante, os policiais chegaram, com a postura firme, prontos para agir. E foi quando Ralph, com um sorriso triunfante, deu um passo à frente, chamando a atenção de todos. Vocês estão ouvindo isso? O que ele diz pode ser apenas a ponta do iceberg. Ralph parecia se alimentar da situação. Hugo, você realmente quer saber a verdade? Por que seu pai estaria envolvido em tudo isso? O que seu velho escondeu de você por todos esses anos? Hugo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Cale-se! Ele gritou, tentando se proteger de qualquer informação que poderia revelar algo que não estava pronto para enfrentar. Mas a verdade estava prestes a se revelar, e era como se todas as vozes ao redor tivessem sido silenciadas, focadas apenas na disputa entre ele e Samuel. Samuel prestou atenção, na tensão crescente. Hugo, eu não queria que você soubesse assim, mas você está certo. Seu pai estava lá, naquela noite. Ele fez parte disso, e não só como espectador. As palavras dele eram como balas, cada uma atingindo o alvo com precisão. Hugo ficou paralisado, a realidade do que estava ouvindo começando a desmoronar sua percepção. A multidão murmurou. Olhares desconfiados tomaram conta, cada um tentando conectar as peças de um quebra-cabeça impossível. É mentira! Isso não pode ser verdade! Gritou uma voz do fundo. No entanto, enquanto isso acontecia, Clara tomou uma atitude inesperada. Ela deu um passo em direção a Samuel, os olhos se fixando nele com intensidade. Você está se esquecendo de algo, Samuel. Você não é o único com segredos. Todos pararam. Cada olhar agora voltado para Clara. O que ela poderia estar escondendo? O clima esquentou, como se um fogaréu estivesse prestes a explodir. Ralph percebeu a mudança, e sua expressão de prazer se tornou mais intensa. Isso mesmo. Deixe a verdade vir à tona. Ele rugiu, como um leão no meio da selva. Clara, o que você quer dizer? Samuel questionou, sua voz instantaneamente carregada de medo. Ela respirou fundo, parecendo hesitar, mas a pressão era forte demais. Naquela noite a briga não foi só sua. Meu irmão estava lá. Ele também participou do que aconteceu. E ele não é nenhum desconhecido. A revelação caiu como uma bomba, enchendo a atmosfera de incerteza e desespero. O que você está dizendo? Hugo teve dificuldade em processar. Seu peito parecia um túnel escuro, sem saída. Clara, sentindo a fragilidade do momento, continuou. A verdade é mais trágica do que vocês podem imaginar. Seu pai não está apenas ligado a um crime. Ele estava tentando proteger a família dele. Mas isso não muda o fato de que ele era cúmplice. O murmúrio na multidão agora se transformou em um rugido. Cúmplice? Como assim? As palavras estavam fora de controle, a indignação espalhando-se como fogo na palha. Samuel olhou para Hugo, e a expressão dele revelava tudo: impotência, medo e confusão. A polícia começou a cercar a cena, mas antes que pudesse acontecer qualquer coisa, um tiro ecoou pelo ar. O som de metal contra metal fez todos se jogarem ao chão. Gritos e pânico tomaram conta da cena. Hugo caiu, tentando proteger Samuel, mas tudo ao seu redor virou um caos. E no meio das vozes aturdidas, uma silhueta fugia entre as sombras. Alguém que todos conheciam,
mas que não podiam ver claramente. O que estava acontecendo? Quem atirou? E por que a verdade parecia tão distante, mesmo quando as revelações estavam vindo à tona? Enquanto tudo se tornava um turbilhão de confusão, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde a verdade os levaria? O mundo pareceu parar. Hugo olhava fixamente para Samuel, em choque. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia entender as palavras que saíam da boca de Samuel. Mas antes que Samuel pudesse explicar, alguém na multidão gritou: "A polícia está aqui!" Sirene, luzes piscando. A tensão aumentava, cortando o ar como faca. A multidão se agitou. As pessoas sussurravam, ansiosas, cada uma tentando entender a gravidade do que estava acontecendo. Hugo virou-se para Clara, que estava com lágrimas nos olhos. "Samuel não pode estar falando sério, não pode", disse ele, a voz trêmula, refletindo seu medo e confusão. "Ele é só um mentiroso." Clara gritou de volta, mas suas palavras soaram fracas frente à nova realidade. Nesse instante, os policiais chegaram, com a postura firme, prontos para agir. E foi quando Ralph, com um sorriso triunfante, deu um passo à frente, chamando a atenção de todos. "Vocês estão ouvindo isso? O que ele diz pode ser apenas a ponta do iceberg." Ralph parecia se alimentar da situação. "Hugo, você realmente quer saber a verdade? Por que seu pai estaria envolvido em tudo isso? O que seu velho escondeu de você por todos esses anos?" Hugo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Cale-se!" ele gritou, tentando se proteger de qualquer informação que poderia revelar algo que não estava pronto para enfrentar. Mas a verdade estava prestes a se revelar, e era como se todas as vozes ao redor tivessem sido silenciadas, focadas apenas na disputa entre ele e Samuel. Samuel prestou atenção na tensão crescente. "Hugo, eu não queria que você soubesse assim, mas você tá certo. Seu pai estava lá, naquela noite. Ele fez parte disso, e não só como espectador." As palavras dele eram como balas, cada uma atingindo o alvo com precisão. Hugo ficou paralisado, a realidade do que estava ouvindo começando a desmoronar sua percepção. A multidão murmurou. Olhares desconfiados tomaram conta, cada um tentando conectar as peças de um quebra-cabeça impossível. "É mentira! Isso não pode ser verdade!" gritou uma voz do fundo. No entanto, enquanto isso acontecia, Clara tomou uma atitude inesperada. Ela deu um passo em direção a Samuel, os olhos se fixando nele com intensidade. "Você está se esquecendo de algo, Samuel. Você não é o único com segredos." Todos pararam, cada olhar agora voltado para Clara. O que ela poderia estar escondendo? O clima esquentou, como se um fogaréu estivesse prestes a explodir. Ralph percebeu a mudança, e sua expressão de prazer se tornou mais intensa. Isso mesmo! Deixe a verdade vir à tona." Ele rugiu, como um leão no meio da selva. "Clara, o que você quer dizer?" Samuel questionou, sua voz instantaneamente carregada de medo. Ela respirou fundo, parecendo hesitar, mas a pressão era forte demais. "Naquela noite a briga não foi só sua. Meu irmão estava lá. Ele também participou do que aconteceu. E ele não é nenhum desconhecido." A revelação caiu como uma bomba, enchendo a atmosfera de incerteza e desespero. "O que você está dizendo?" Hugo teve dificuldade em processar. Seu peito parecia um túnel escuro, sem saída. Clara, sentindo a fragilidade do momento, continuou. "A verdade é mais trágica do que vocês podem imaginar. Seu pai não está apenas ligado a um crime. Ele estava tentando proteger a família dele.
Mas isso não muda o fato de que ele era cúmplice. O murmúrio na multidão agora se transformou em um rugido. Cúmplice? Como assim? As palavras estavam fora de controle. A indignação espalhando-se como fogo na palha. Samuel olhou para Hugo, e a expressão dele revelava tudo: impotência, medo e confusão. A polícia começou a cercar a cena, mas antes que pudesse acontecer qualquer coisa, um tiro ecoou pelo ar. O som de metal contra metal fez todos se jogarem ao chão. Gritos e pânico tomaram conta da cena. Hugo caiu, tentando proteger Samuel, mas tudo ao seu redor virou um caos. E no meio das vozes aturdidas, uma silhueta fugia entre as sombras. Alguém que todos conheciam, mas que não podiam ver claramente. A figura se destacou. Uma mulher. Era a mãe de Hugo. Ele não a via há anos. Ela estava ali, temerosa, carregando uma arma. Não, não façam nada! Ela gritou, com a voz embargada, o olhar desesperado. As peças caíam no lugar. Hugo ficou paralisado, um turbilhão atravessando sua mente. O que sua mãe estava fazendo ali? Por que ela tinha uma arma? O que você sabe, mãe? O que você escondeu de mim? Gritou Hugo, a confusão se transformando em angústia. Ele nunca soube que ela estava presa a essa teia de segredos. A verdade estava emergindo, mas agora Hugo se via no centro de um furacão. E a última coisa que ele queria era que segredos fossem revelados quando a sua vida estava em jogo. O que está acontecendo? O que mais você não me contou? Ecoou entre os gritos e o caos. As sirenes da polícia continuavam, mas a atenção estava toda voltada ao que se desenrolava diante deles. A cada segundo, Hugo sentia que tudo o que achava que sabia estava desmoronando. E enquanto ele tentava juntar as peças, uma pergunta aterrorizante tomou conta de sua mente. Até onde a verdade iria colocá-lo? E mais importante, a quem ele poderia realmente confiar? Hugo estava paralisado, as palavras de Samuel ecoando em sua mente como um tambor. Seu pai estava lá naquela noite. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e sua mãe, a figura que ele tanto amava, estava ali, com uma arma em punho. O olhar dela estava cheio de desespero, e as sirenes já cortavam o ar, criando uma atmosfera densa de medo. "Por que você tem uma arma, mãe?" perguntou Hugo, a voz tremendo. A pergunta saiu como um sussurro, mas sabia que todos ao redor estavam ouvindo. A multidão estava em alvoroço, olhares trocados, vozes baixinhas comentando sobre o que podiam ter perdido. "É para proteger vocês, Hugo," ela gritou, a voz quebrando. "Você não entende. Eu fiz o que era necessário." Tudo parecia surreal. O pânico se espalhava e Hugo não sabia a quem se voltar. Samuel, com a expressão de alguém que acabara de receber uma sentença de morte, olhava para a mãe dele, esperando que ela dissesse algo que fizesse sentido. "Proteger do quê? Do que você sabe?" Ele quase gritou, enquanto os policiais se aproximavam. Cada passo deles parecia mais um tambor que se aproximava do fim. O caos tomou conta, e ele se perguntava se sua vida sempre fora uma grande mentira. "Você não pode saber tudo agora, Hugo," sua mãe insistiu, ainda com a arma em mãos. "Ninguém pode saber." Havia um desespero genuíno nos olhos dela. Mas Samuel, em um ato de coragem inesperado, gritou: "Hugo, ela está certa. Há coisas que você não entende. Seu pai, ele era... As palavras não saíam. Um tiro ressoou na multidão. O som foi tão intenso que todo mundo se calou.
os olhares se voltando para a origem do barulho. Uma figura escura foge disparada, enquanto o pânico toma conta do lugar. Uma mulher disparou de dentro da multidão, pistolando em direção a sua mãe e Samuel. Os gritos ecoavam, e tudo virou um frenesi. Hugo se jogou em direção a Samuel, pensando em defendê-lo, mas parou na metade do caminho, quando viu o rosto da mulher. Clara! Clara! Ele gritou desorientado, mas ela já estava no chão, a arma caindo de suas mãos enquanto a multidão se espalhava. O olhar de Clara estava cheio de dor, e o silêncio tomou conta novamente. Por que ela disparou? O que estava acontecendo? Agora o foco se deslocou para ela, enquanto os policiais cercavam a cena, prontos para agir. Hugo não sabia o que pensar. Clara, por que você fez isso? Ele estava confuso, raiva e medo se misturando dentro dele. Eu não podia deixar isso acontecer, ela resmungou, a voz embargada, as lágrimas descendo. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade vai destruir vocês. Eu não podia deixar. Samuel, em choque, olhava para Clara, e as peças começaram a se encaixar. Você sabia que meu pai estava envolvido, não sabia? Ele fez a pergunta, e o ar carregava um peso horrendo. Clara olhou para ele, e por um breve momento, parecia que o tempo parou entre eles. Eu não sabia até depois, mas eu sempre suspeitei. Ele e meu irmão estavam juntos. Um crime, uma amizade prejudicada por algo muito mais profundo. E enquanto essas palavras saíam, um novo entendimento se espalhou pela multidão. Você não está falando só de um crime antigo. Está falando de um futuro incerto. Então, a verdadeira, real situação começou a se revelar. Hugo teve que lidar com a possibilidade de que sua vida inteira estava entrelaçada com segredos obscuros, que nem ele, nem Samuel poderiam imaginar. O que significa isso tudo, Clara? O que mais você sabe que não me contou? Após um segundo, um grito coletivo se elevou. As sirenes se tornaram mais altas, e antes que qualquer um pudesse responder, o chão sob eles tremeu. Uma explosão. O estrondo atordoou a todos, tirando o foco da cena, enquanto uma fumaça tomava conta do cruzamento. Corpos se jogaram ao chão, alguns gritando, outros paralisados. Hugo olhou para Samuel, e em meio ao caos, a verdade se redefiniu. Nada seria como antes. As revelações e a violência estavam apenas começando. E na mente de Hugo, uma única pergunta rugia. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir toda a verdade sobre seu pai e sobre o que realmente aconteceu naquela noite? A ansiedade crescia, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca, enquanto a fumaça o envolvia. O chão tremeu sob o caos. Enquanto a fumaça envolvia o cruzamento, Hugo sentiu seu coração disparar. A adrenalina corria em suas veias, e ele só conseguia pensar em salvar Samuel. Mas a revelação de Clara ainda ecoava em sua mente. O que mais estava por trás daquela noite fatídica? Samuel, você não pode. Hugo começou a dizer, mas a pressão do momento o paralisou. A multidão estava se agitando, e com a poeira da explosão, figuras se tornavam sombras indistintas. As sirenes se misturavam aos gritos de pânico. O que era real começava a se apagar, e tudo o que ele acreditava estar seguro desmoronava. Foi pela nossa segurança, a mãe de Hugo gritou. Seu rosto pálido refletia a tensão. Eu sempre fiz o que era melhor para você. O terror em seus olhos era palpável. Samuel a encarou,
buscando respostas no olhar dela. Melhor ou mais fácil? O tom de voz dele era firme, mas cheio de vulnerabilidade. E naquele momento, o inesperado aconteceu. Uma figura apareceu entre a fumaça. Era Ralph, mas não parecia ele. Havia uma ferida na testa. O sangue escorria, e mesmo assim, ele sorria. Vocês realmente acham que tudo isso é só sobre mentiras e segredos? Ele riu, um riso que cortou como vidro. Há muito mais em jogo. O desespero se transformou em confusão. O que Ralph queria dizer? Ele estava envolvido nisso tudo? Hugo sentiu um frio na barriga. Cale-se, Ralph. Ninguém acredita em você, gritou à medida que a raiva crescia. Mas Ralph se aproximou, ignorando a intenção de Hugo de pará-lo. A verdade está doendo, não tá, Samuel? Você sempre foi um tolo. Ele olhou para a multidão, falando com um teatral desdém. Vocês acham que todos estão aqui sem uma razão? Estamos muito mais conectados do que pensam. Nesse momento, algo mudou. A voz de Ralph ecoou. Hugo, você quer saber sobre seu pai? Ele e meu pai estavam juntos naquela noite. O seu pai fez uma escolha, e meu pai, bem, ele não saiu bem. E agora, vocês estão todos aqui, como marionetes, jogados em um jogo que nem sabem que estão jogando. Hugo ficou em choque. Choque. Não! Isso não pode ser verdade! Ele sentiu como se o chão estivesse caindo sob seus pés. Como assim o pai dele poderia estar envolvido em algo tão terrível? O que você está dizendo, Ralph? Isso é loucura! A multidão murmurou, palavras de indignação surgindo. Mas Ralph continuou. É verdade, seu pai escondeu tudo. E agora está na hora de você saber. Quando Hugo olhou para Samuel e depois para Clara, viu olhares de medo. Não era apenas ele que ficava preso em uma teia de segredos. Todos ali estavam. Ralph deu um passo à frente. E então, o que você vai fazer? Falar com a polícia? Eles estão tão perdidos quanto vocês. Agora, a decisão é sua, Hugo. Revelações ou silêncio? O que significava essa escolha? O peso estava em seus ombros. Samuel, Hugo chamou, sua voz tremendo. O que fazemos agora? Podemos confiar nele? Mas Samuel estava pensativo, analisando cada palavra de Ralph. O silêncio dentro dele era ensurdecedor. A verdade dançava nas pontas de sua língua. Hugo, se isso for realmente real, será que podemos recomeçar? Nesse instante, uma explosão de som estourou. Outro tiro ecoou e o mundo ficou parado novamente. Uma forma emergiu da fumaça. Uma figura conhecida e chocante. O rosto da mulher que fugia estava agora ali, exposta. Era a mãe de Hugo. Vocês não sabem de nada, ela gritou. A fraqueza no tom dela atraía. Não temos tempo. A verdade vai nos consumir. Ponto. E foi assim que Hugo percebeu. A vida dele nunca foi simples. E agora, as respostas estavam mais distantes do que nunca. Sua cabeça girava. O que seria essa verdade? Com a fumaça ainda pairando no ar, a sensação de impotência tomou conta. E Hugo teve certeza de uma coisa. Tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar de vez. Os rostos o analisavam, enquanto sua própria vida transbordava de mistérios. A única certeza que ele tinha era que o que quer que viesse a seguir, ninguém seria o mesmo novamente. E no fundo da sua mente, uma pergunta permanecia. Até onde a verdade poderia levá-los? Hugo estava paralisado. As palavras de Samuel ecoando em sua mente como um tambor. Seu pai estava lá naquela noite. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. E sua mãe, a figura que ele tanto amava,
estava ali, com uma arma em punho. O olhar dela estava cheio de desespero, e as sirenes cortavam o ar, criando uma atmosfera densa de medo. "Por que você tem uma arma, mãe?" perguntou Hugo. A pergunta saiu como um sussurro, mas sabia que todos ao redor estavam ouvindo. A multidão estava em alvoroço. Olhares trocados, vozes baixas comentando sobre o que podiam ter perdido. "É para proteger vocês, Hugo!" ela gritou, a voz quebrando. "Você não entende. Eu fiz o que era necessário." Hugo queria entender, mas tudo parecia irreal. Olhou para Samuel, que estava ali, preso entre o choque e a necessidade de defesa. Proteger do quê? Do que você sabe. Ele estava desesperado, inquieto. Os olhos da sua mãe brilhavam com lágrimas e verdades não ditas. "Você não pode saber tudo agora, Hugo", insistiu ela, tentando manter a calma. "Samuel!" Hugo chamou, sentindo o peso da situação. "O que fazemos agora? Podemos confiar nela?" Mas Samuel olhava para a mãe de Hugo, buscando respostas. O silêncio crescente antes da explosão de palavras parecia palpável. E naquele momento, o inesperado aconteceu. Um homem saiu da multidão. A figura alta, com um olhar penetrante, era alguém que Hugo não esperava ver. "Mãe, larga essa arma agora." Era Tomás, o irmão mais velho de Hugo, que tinha saído da cidade há anos. Ele estava de volta, e sua presença mudou tudo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Hugo, atordoado. O olhar de Tomás estava cheio de determinação. "Eu sou o único que pode te proteger, Hugo. Agora." Ele se virou para a mãe. "Você não pode fazer isso. Para todos nós." Hugo não sabia o que pensar. As verdades que se desenrolavam eram mais confusas do que qualquer trama. Tomás, por que ele estava ali agora? E por que parecia saber mais do que era possível? "Eu disse para você ficar longe desta família, Tomás." A mãe gritou, sua voz embargada. "Você pode pôr tudo a perder." O clima se tornava carregado. Ralph começou a rir. Um riso cruel que cortou a tensão. "Olha só, agora temos mais uma peça na mesa." "Chega!" Tomás bradou, tentando acalmar a situação. "Eu não deixarei que você se destrua por culpa do passado." O que aconteceu naquela noite não foi só seu erro. Todos têm suas partes. Com isso, a pressão aumentou. O olhar de Hugo se movia entre eles, tentando entender. "O que vocês estão escondendo? O que está acontecendo?" As palavras saíram como uma explosão. Ele precisava de respostas. Precisava, havia muito tempo, de clareza. E aí, como um verdadeiro golpe no estômago, Tomás falou: "Hugo, não entende? Todos estavam lá. Até eu estava presente quando tudo aconteceu. Quebrei a promessa de ficar longe e voltei porque você estava em perigo. E esse crime, ele se conecta a nós, ao que acreditamos, ao que somos." A revelação caiu como uma bomba. O mundo pareceu entrar em colapso. Hugo olhou ao redor. A multidão agora em silêncio, absorvendo o choque. "Você estava presente? Como isso é possível?" O coração dele estava acelerado. "Porque eu também sou parte disso, irmão. E junto com seu pai, eu tenho culpa." As emoções fervilhavam. O choque se misturava com dor e confusão. "Por isso eu voltei. Para proteger você. Para expor a verdade, mesmo que essa verdade destrua tudo ao nosso redor." Com o eco da sinceridade de Tomás, a atmosfera se tornou pesada. Hugo se sentiu como um fantasma, perdido e sem chão. Todos estavam ligados. Todos faziam parte de uma tragédia que parecia escapar de suas mãos. E naquele caos, com a verdade se desenrolando,
Uma única pergunta ressoava em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-los todos agora? Hugo estava paralisado. As palavras de Samuel ecoando em sua mente como um tambor. Seu pai estava lá, naquela noite. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e sua mãe, a figura que ele tanto amava, estava ali, com uma arma em punho. O olhar dela estava cheio de desespero, e as sirenes cortavam o ar, criando uma atmosfera densa de medo. Perguntou Hugo, a voz tremendo. A pergunta saiu como um sussurro, mas sabia que todos estavam ouvindo. A multidão estava em alvoroço. Olhares trocados, vozes baixas comentando sobre o que poderiam perder. É para proteger vocês, Hugo! Ela gritou, a voz quebrando. Você não entende. Eu fiz o que era necessário. O desespero no olhar dela era palpável. Hugo queria entender, mas tudo parecia irreal. Olhou para Samuel, que estava ali, preso entre o choque e a necessidade de defesa. Proteger do quê? Do que você sabe? Ele estava desesperado, inquieto. Os olhos da sua mãe brilhavam com lágrimas e verdades não ditas. Você não pode saber tudo agora, Hugo, insistiu ela, tentando manter a calma. Samuel, Hugo chamou, sentindo o peso da situação. O que fazemos agora? Podemos confiar nela? Mas Samuel olhava para a mãe de Hugo, buscando respostas. O silêncio crescente antes da explosão de palavras parecia palpável. E naquele momento, o inesperado aconteceu. Um homem saiu da multidão. A figura alta, com um olhar penetrante. Era alguém que Hugo não esperava ver. Mãe! Larga essa arma agora! Era Tomás, o irmão mais velho de Hugo, que tinha saído da cidade há anos. Ele estava de volta, e sua presença mudou tudo. O que você está fazendo aqui? Perguntou Hugo, atordoado. O olhar de Tomás estava cheio de determinação. Eu sou o único que pode te proteger, Hugo. Agora! Ele se virou para a mãe. Você não pode fazer isso. Para todos nós. Hugo não sabia o que pensar. As verdades que se desenrolavam eram mais confusas do que qualquer trama. Tomás, por que ele estava ali agora? E por que parecia saber mais do que era possível? Eu disse para você ficar longe desta família, Tomás. A mãe gritou, sua voz embargada. Você pode pôr tudo a perder. O clima se tornava carregado. Ralph começou a rir, um riso cruel que cortou a tensão. Olha só, agora temos mais uma peça na mesa. Chega, Tomás bradou, tentando acalmar a situação. Eu não deixarei que você se destrua por culpa do passado. O que aconteceu naquela noite não foi só seu erro. Todos têm suas partes. Com isso, a pressão aumentou. O olhar de Hugo se movia entre eles, tentando entender. O que vocês estão escondendo? O que está acontecendo? As palavras saíram como uma explosão. Ele precisava de respostas. Precisava, havia muito tempo, de clareza. E aí, como um verdadeiro golpe no estômago, Tomás falou. Hugo não entende? Todos estavam lá, até eu. Estava presente quando tudo aconteceu. Quebrei a promessa de ficar longe e voltei porque você estava em perigo. E esse crime, ponto. Ele se conecta a nós, ao que acreditamos, ao que somos. A revelação caiu como uma bomba. O mundo pareceu entrar em colapso. Hugo olhou ao redor. A multidão agora em silêncio, absorvendo o choque. Você estava presente? Como isso é possível? O coração dele estava acelerado. Porque eu também sou parte disso, irmão. E junto com seu pai, eu também. Eu tenho culpa. As emoções fervilhavam. O choque se misturava com dor e confusão. Por isso, eu voltei. Para proteger você. Para expor a verdade.
mesmo que essa verdade destrua tudo ao nosso redor. Com o eco da sinceridade de Tomás, a atmosfera se tornou pesada. Hugo se sentiu como um fantasma, perdido e sem chão. Todos estavam ligados. Todos faziam parte de uma tragédia que parecia escapar de suas mãos. E naquele caos, com a verdade se desenrolando, uma única pergunta ressoava em sua mente: até onde a verdade poderia levá-los todos agora? O que aconteceu em seguida foi mais surpreendente. De repente, uma explosão ensurdecedora silenciou a cena. Um carro explodiu a poucos metros de onde estavam. A luz ofuscante e o calor repentino os atingiram em cheio, fazendo com que a multidão se dispersasse em pânico. A fumaça densa envolveu tudo, e silhuetas desapareciam sob o caos. No meio da confusão, Hugo viu sua mãe cambalear e perder o apoio de Tomás. "Mãe?" Ele gritou, mas o som da explosão abafou sua voz. Ele tentou se aproximar, mas um grupo de pessoas se atirou para fora, empurrando-o para trás. Quando a poeira começou a assentar, algo no chão chamou sua atenção. Uma mão, diferente, saindo de sob os escombros. Ele se inclinou, percebendo que não era só mais uma vítima do desastre. Era um corpo familiar, alguém que ele não esperava ver por ali. Era Ralph, ferido, mas com um sorriso sádico ainda nos lábios. Como se soubesse algo que todos não sabiam. "Eu sempre estive aqui, só esperando", ele murmurou, enquanto a multidão se dispersava. Hugo ficou paralisado. A realidade agora era um quebra-cabeça danificado. O que Ralph sabia? O que ele tinha a ver com a explosão? As peças da tragédia se encaixavam de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E nesse momento, Hugo percebeu que talvez Ralph não fosse apenas um rival, mas uma peça-chave que poderia desvelar verdades que nem ele mesmo estava preparado para enfrentar. Agora, que vem a seguir? A bomba estava prestes a explodir de novo, e Hugo não tinha certeza se a verdade finalmente seria revelada, ou se todos estavam destinados a se perderem em um novo pesadelo. A fumaça ainda subia, e o caos se instalava. Hugo estava sem fôlego, o coração batendo forte no peito. Tudo ao seu redor parecia um pesadelo. Ralph se contorcia no chão, mas Hugo não podia se importar com isso agora. Ele precisava entender. "Samuel!" gritou com a voz embargada. "O que está acontecendo realmente?" Samuel olhou nos olhos dele, desesperado. "Hugo, a verdade é amarga, mas nós precisamos encará-la." A multidão estava em choque, os sussurros repletos de dúvida e medo. Seu pai, minha mãe, todos estavam envolvidos numa teia de mentiras. E eu tenho certeza de que Clara não está sozinha. Clara, encolhida sobre o chão, levantou os olhos para Samuel. "Eu fiz o que fiz para protegê-lo, Samuel. Eu nunca quis que você soubesse." Ela estava se desfazendo em lágrimas, o desespero estampado em seu rosto. Hugo sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que isso significava para ele? Sua vida inteira, seus pais, tudo desmoronava. Enquanto a fumaça se dissipava, Tomás avançou. "Hugo, escute, precisamos ir agora. A polícia vai fechar essa área." A intensidade nos olhos dele era clara. Hugo hesitou, seus pensamentos atormentados. "Mas e a verdade? E o que aconteceu naquela noite?" "Você terá respostas, eu prometo. Mas agora, o importante é você e a sua segurança." Tomás estendeu a mão e a urgência da situação cutucava Hugo. Ele olhou para Samuel, depois para a multidão, que ainda murmurava, inquieta e confusa. Com um último olhar para a cena, Hugo decidiu.
Sentiu que era hora de agir. Vamos. Ele pegou a mão de Samuel e a de sua mãe, puxando-os para a segurança da saída. Juntos eles correram, a adrenalina pulsando nas veias. Enquanto fugiam, Ralph ainda gritava algo sobre segredos e famílias. A pressão social aumentava, mas Hugo não podia olhar para trás. As forças da polícia se aproximavam, e eles não podiam ser pegos. Finalmente, ao chegarem a uma rua mais tranquila, o peso da revelação começou a se assentar sobre eles. Hugo virou-se para Tomás. Você sempre soube, sempre esteve lá. A angústia na voz dele era palpável. Tomás respirou fundo, mas a sinceridade brilhava em seus olhos. Eu protegi você, Hugo, mas a verdade não pode permanecer escondida para sempre. Um dia você entenderá. Prometi que te protegeria, e mesmo que isso signifique enfrentar os fantasmas do passado, eu estarei ao seu lado. A mãe de Hugo, ainda tremendo, sussurrou. Eu sei que tudo isso parece assustador, mas juntos podemos enfrentar o que vier. Eu amo você, filho, e sempre estarei aqui. O abraço familiar trouxe um pouco de alívio, mas as respostas ainda estavam longe. A verdade do passado pairava sobre eles como uma sombra. Não haveria um final fácil. O que eles fariam agora? E como iriam encontrar a força para enfrentar tudo isso? Hugo olhou para Samuel, que parecia perdido em pensamentos. E agora, amigo, para onde vamos a partir daqui? As luzes da cidade brilharam ao longe, e com um nó na garganta, Hugo sabia que a jornada deles estava apenas começando. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas a amizade e a coragem eram as melhores armas que eles tinham. O que será que o futuro guardava para todos eles? Enquanto caminhavam para longe da cena, a dúvida ainda pairava no ar. Até onde a verdade realmente os levaria? Ei, antes de você continuar, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Essa é a hora de agir.